Bom dia. A nossa aula de hoje vai focar em 2 autores muito importantes, Paulo Freire e Emília Ferreira. No primeiro livro, nós vamos falar um pouquinho dos saberes necessários à prática educativa, e no segundo livro, nós vamos entender um pouquinho da psicogênese da língua escrita. Vamos lá? Está na tela para vocês o nosso mapa mental de Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro e sobre esse autor. A obra Pedagogia da Autonomia, ela foi criada no ano de 1996. Não é apenas um manual didático, mas uma reflexão ética e epistemológica sobre a prática docente. Quais são os saberes necessários para a prática educativa? Então, essa base, essa reflexão ética e epistemológica sobre a prática docente, ela é fundamental para o professor que atua sempre em contextos democráticos. Paulo Freire define os saberes necessários para a prática progressiva, rompendo assim com a visão de que o professor é um mero técnico. O princípio central deste livro é que ensinar não é transferir conhecimento. Porém, ensinar é criar as possibilidades para a sua própria produção, para a sua própria construção. Estamos observando aí no mapa mental, que deu uma cortadinha, né? Este livro, ele aborda o que o professor precisa ser e saber para exercer a docência. E eu, como professora, preciso saber para ensinar. O que eu, como professora, preciso ser para ensinar. Então, nós temos neste livro os saberes necessários à prática docente. Vamos lá? O livro, ele enfatiza que o professor, ele é um sujeito que vai dialogar e refletir. A prática da docência, ela exige muito, e ela exige uma rigorosidade metódica, uma disciplina intelectual. O professor rigoroso metodologicamente. A pesquisa como parte de tudo do ato de ensinar. O professor, ele não consegue ensinar se ele não pesquisar. É esse o centro do livro. Nós podemos ver no nosso mapa mental algumas palavras-chave: rigorosidade metódica, pesquisa, reflexão, criticidade e escuta. Isso é o professor que ensina, precisando estar aberto ao saber. Reconhecer, só um minutinho, e reconhecer a curiosidade do educando. O que o educando quer saber? Nós vamos partir de qual ponto? Do ponto da curiosidade deste educando. E eu, como professor, vou pegar essa curiosidade e vou fazer uma pesquisa, desenvolvendo o diálogo, desenvolvendo a reflexão, fazendo esse meu aluno pensar e assim ensiná-lo. O autor critica o professor neutro, ele critica a neutralidade, mas ele defende que toda prática educativa é uma prática também política. Ele exige, o autor e o livro, que o professor assuma a postura de professor e, com isso, assuma os riscos de sua posição. Não pode haver docência sem discente. Nós não conseguimos ter, nessa frase que nós podemos ver no mapa mental, nós não conseguimos ter a prática do professor se nós não tivermos o estudante ali ouvindo, ali participando. Por isso, ele coloca aqui: o ensino exige escuta e pesquisa. É um livro que traz uma reflexão sobre a minha prática como professor. Então, vamos lá. Quais são esses saberes essenciais, né? São vários saberes, mas tem 3 saberes que são os mais cobrados. Aqueles saberes dos quais, sem eles, o professor não caminha.
Exigência ética, exigência epistemológica, exigência pedagógica. Segundo o que nós podemos ver aí, ensinar não é só transferir conhecimento. O aluno, ele faz parte do processo de aprendizagem. Transferência, repetição, neutralidade, memorização. O professor, ele deve incentivar a curiosidade e a invenção do meu aluno. A docência exige o reconhecimento e a assunção de sua identidade cultural. Então, vamos entender os 3 saberes essenciais que traz esse livro, que são os mais cobrados em concurso. Exigência ética, exigência epistemológica, exigência pedagógica. Ensinar eticamente. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. E o respeito à autonomia do ser do educando. Então, eu, como professor, eu preciso ser o exemplo para que o aluno aprenda. Eu, como professor, eu preciso respeitar aquilo que o educando está fazendo. Exigência ética. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo e o respeito à autonomia do ser do educando. Exigência epistemológica. Ensinar exige a compreensão da história como possibilidade e a reflexão crítica sobre a prática. Então, ensinar exige eu compreender o que está acontecendo, para que eu possa pensar, para que eu possa refletir sobre como fazer aquilo. Em outras palavras, o professor deve ser um pesquisador da sua própria prática de ensino, sempre enxergando, sempre observando o que posso fazer a mais, o que posso fazer para melhorar. Exigência pedagógica. Ensinar exige curiosidade. Em vez de ingenuidade, não. Tem que ser curioso, saber, instigar a curiosidade do aluno. Alegria, esperança, isso faz o aluno ter interesse pelo que está acontecendo. O reconhecimento e a assunção da identidade cultural. O educando tem que ser reconhecido como membro de todo o processo de ensino e aprendizagem. O professor deve estar sempre reinventando o aprendizado, reinventando o ensino, certo? Reconhecendo que nada está acabado. Ele deve reconhecer que nada está acabado. E assim reconhecendo, o professor ele consegue recriar. O professor ele consegue melhorar a compreensão do aluno. A pedagogia da autonomia de Paulo Freire, feita em 1996, ela vê o professor como mediador, do conhecimento. E isso nós já estamos falando já há tempos, né? Tanto em legislações, quanto em outros livros, é reconhecer o professor como mediador. É reconhecer o professor que vai construir o ensino. É mostrar para o professor que ele tem a função de transformar a sociedade. É dialogar com toda a docência e dialogar com a essência do meu aluno. É mostrar para o professor a sua responsabilidade ética. Muito interessante isso. Vamos continuar mais um pouquinho nesse livro. Ensinar exige uma rigorosidade metódica. O professor, ele precisa ser rigoroso em seus métodos. Certo?
Este é um livro um pouquinho mais detalhado, então por isso que eu peço para vocês irem conversando comigo quando necessário. Bom, o professor ele precisa criar condições de aprendizagem. O professor precisa ensinar conhecimento. O professor precisa ensinar como pensar. O papel do educador, com Paulo Freire, é estar mediando todo esse conhecimento. Alguma dúvida até aqui? Só um minutinho para a gente continuar. Então, vamos continuar, tá? Teve algumas dúvidas aqui, mas foi no meu particular. São duas alunas que não estão conseguindo entrar por causa do horário. Então, o que a gente tem que ver como primordial dentro dos conceitos de Paulo Freire? Semana passada nós vimos um livro dele, A Pedagogia do Oprimido, e nessa semana nós estamos vendo Pedagogia da Autonomia. Nos seus livros, Paulo Freire traz a valorização da cultura do aluno como chave para o processo de educação, como chave de processo de conscientização, tá? O Paulo Freire tem um método básico, um método que propõe a identificação e a catalogação de palavras dentro do vocabulário do aluno e, a partir disso, sugerir situações na vida comum e o professor mediar todo esse ensino. Paulo Freire ele previa em seus livros, nos seus estudos, que o professor tinha um papel diretivo e informativo, mas ele não pode renunciar à autoridade. Ele tem que ser reconhecido como autoritário ali dentro, mas, ao mesmo tempo, ele tem que mediar todo esse conhecimento, para ele não se perder. Ok? Paulo Freire valoriza, antes de qualquer coisa, a missão do professor e valoriza a cultura do aluno. O objetivo maior da educação de Paulo Freire, tanto em pedagogia da autonomia quanto na pedagogia do oprimido, é conscientizar o aluno de seu papel dentro da educação. Ele propõe levar-nos a entender uma situação e agir em favor da própria aprendizagem. Paulo Freire propunha uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos. Por isso, pedagogia da autonomia. Respeitar a autonomia do meu aluno. Paulo Freire, ele tem a missão, ele mostra, né, que a missão do professor é possibilitar a criação ou a produção de conhecimentos, levando os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta. Conhecer conteúdos para investigá-los. Paulo Freire pretendia ele pretendia habilitar o aluno a ler o mundo, a compreender o mundo, conhecendo a realidade do mundo, podendo transformar sua própria realidade. Este é Paulo Freire. Este é o livro Pedagogia da Autonomia. Transferir o conhecimento e não repeti-lo. Com neutralidade, não com memorização. Tá? Então, vamos escrever aí, ó. Transferir é o que devemos fazer. Transferir o conhecimento. A repetição é o que não podemos fazer. Ok? A neutralidade é como devemos ser. A neutralidade é como devemos ser. A memorização é o que não fazer. Pronto. O professor ele deve incentivar a curiosidade e a invenção. O sujeito
O aluno é o sujeito do processo. O que eu tenho que fazer? Dar autonomia ao aluno. Professor, mediar o conhecimento. Vamos relembrar, então? Este livro aborda que o professor precisa ser e saber para exercer a docência. Temos nele os saberes necessários à prática docente. Quais são esses saberes? Rigorosidade metódica, escuta, pesquisa, reflexão e criticidade. Trata-se de um livro que reflete sobre a nossa própria prática. Não pode haver docência sem discência, sem o discente. Não pode haver professor sem aluno. O ensino exige escuta e pesquisa. Ensinar não é transferir conhecimento. O aluno tem que ser visto como sujeito do processo, onde o professor deve incentivar a curiosidade e a invenção. A docência, o professor, exige o reconhecimento e a assunção de sua identidade cultural. Vamos colocar na prática? Então, vamos lá. Questão número 1. Segundo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, a atitude docente, a atitude do professor que rompe com a concepção bancária da educação e é essencial para o desenvolvimento da autonomia do educando é: eu preciso acabar com aquela ideia de depósito de educação, que nós já falamos na semana anterior, estamos falando nessa semana. Precisamos acabar com essa ideia. Para acabar com essa ideia de que o aluno só recebe depósitos de conhecimento, o que é essencial, o que é importante para desenvolver a autonomia do educando? Vamos aí? A. Assumir a neutralidade científica para garantir a objetividade na transmissão do conteúdo. B. Insistir na transferência do conhecimento acumulado como única forma de preparo para a vida. C. Reconhecer que ensinar exige rigorosidade metódica e a pesquisa como busca incessante da razão de ser dos fatos. D. Tratar o conhecimento prévio dos alunos como irrelevante, priorizando o saber acadêmico. E. Ignorar a dimensão política da prática educativa, focando exclusivamente na técnica. Vamos pensar? Vamos grifar também. Podem pegar aí. Então, nós estamos falando da pedagogia da autonomia. Está funcionando. Não está marcando, mas a gente vai escrevendo. Então, nós estamos falando da pedagogia que dá autonomia. Para quem? Para o educando, para o aluno. Nós estamos falando aqui que a atitude docente, a atitude do professor tem que romper com a concepção bancária. Qual é a concepção bancária? Depósito de conhecimento. Depósito do ensino. Professor como transmissor. Então, é essencial eu romper com esse depósito para desenvolver a autonomia do educando. Como que eu vou fazer isso? Assumir a neutralidade científica. Deixa eu colocar aqui, aí a gente consegue. Assumir a neutralidade científica para garantir a objetividade na transmissão. Olha a palavra. Transmissão do conteúdo. O professor tem que só transmitir? Não, ele tem que mediar o conteúdo. Insistir na transferência do conhecimento acumulado. Novamente, transferência. O professor vai transferir? Não, não tem transmissão, não tem transferência, tem mediação. Tratar o conhecimento prévio dos alunos como irrelevante. Eu não vou dar oportunidade para o aluno. E cadê a autonomia? Ignorar a dimensão política da prática educativa, focando exclusivamente na técnica. Exclusivamente, palavra abrangente, não.
Resposta correta é a C. Reconhecer que ensinar exige rigorosidade metódica. Eu preciso ter métodos e usar a pesquisa em razão dos fatos. Ensinar os alunos a pesquisar para encontrar as respostas. Questão 2, eu quero que vocês façam. Podem colocar no chat, fazendo favor, a resposta. Eu vou abrir aqui o chat para poder enxergar as respostas de vocês. Então, nós vamos só ler primeiro. Um dos saberes fundamentais da prática educativa progressiva, segundo Freire, é que ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Isso implica que o professor deve fazer o quê? O que isso implica? O que o professor deve fazer? Permitir que o aluno conduza o próprio currículo sem intervenção do professor? B. Garantir que as atividades de ensino priorizem a memorização e a repetição disciplinar? C. Estimular a curiosidade do aluno, acolhendo suas manifestações e questionando os padrões estabelecidos de saber? D. Diferenciar-se do aluno, mantendo uma distância hierárquica que assume a autoridade, que assegure a autoridade. E. Promover o fatalismo, aceitando que a condição social do aluno é imutável. Então, eu preciso aí, estou dando um tempinho para vocês. Tentem fazer essa resposta, a próxima a gente faz junto. Podem colocar no chat para mim a resposta. Eu acho que é a letra C. Eu acho não, tenho certeza. Um dos saberes fundamentais da prática educativa progressiva, segundo Freire, é que ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. Isso vai implicar que o professor deve fazer o quê? Estimular a curiosidade do aluno. Receber o que o aluno sabe, acolher suas manifestações, receber as questões do aluno, os questionamentos deste aluno e os padrões estabelecidos. Então, tudo que esse meu aluno traz, eu vou acolher. Tudo que esse meu aluno traz para dentro da sala de aula, todo o seu conhecimento, nós vamos usar isso para aprimorar. Certo? Vamos para a próxima? Freire defende que o professor deve desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre a sua prática. Esse saber necessário implica... Vamos tentar de novo, alguém? Alguma resposta? Letra B. Isso mesmo, parabéns. A reflexão crítica sobre a prática é um saber fundamental que leva o professor a assumir seu papel, assumir a política, assumir a ética da sua profissão, o seu ser professor. Assim, nós vamos fazer o quê? Compreender que o ato de educar é sempre um ato político, porque eu preciso desenvolver a criticidade no aluno. Lembrando, eu já falei isso na semana anterior, não é mostrar para o meu aluno meu posicionamento, não. É fazer o meu aluno enxergar todas as vertentes e esse meu aluno construir o seu conhecimento, construir a sua criticidade sobre o que está acontecendo. Vamos para a próxima. Questão 4. Na perspectiva... Eu não estou conseguindo enxergar, estou lendo o celular, que na tela do computador não está indo. Na perspectiva freiriana da pedagogia da autonomia, a curiosidade é vista como motor do conhecimento. Nesse sentido, a atitude do professor deve ser: bom, se eu sei que a curiosidade é o que vai fazer a minha aula desenvolver, que vai fazer com que eu, professor, instigue o meu aluno, eu vou estar dando sentido à minha aula, o que o professor deve fazer em relação a isso? A. Inibir as perguntas dos alunos para focar na conclusão do cronograma. B.
transformar a curiosidade ingênua do aluno em curiosidade epistemológica ou metódica. C, substituir a curiosidade do aluno pela autoridade do livro didático. D, considerar a curiosidade como um desvio do foco disciplinar. E, promover a memorização de conceitos complexos para satisfazer a curiosidade. Vamos pensar, nós temos que usar a curiosidade do aluno a nosso favor. Se nós temos que usar a curiosidade dele a nosso favor, como que nós vamos, qual vai ser as atitudes minhas como professor para fazer essa curiosidade caminhar? O que o Paulo Freire defende em relação ao papel do professor? Em relação ao papel do professor, ele sempre está defendendo que o professor é mediador. Com isso, qual a resposta correta? Letra B. Desculpa, não entendi. Letra B. Boa. Paulo Freire defende, então, que esse papel é do professor como mediador. O professor ele vai auxiliar e alavancar a curiosidade do aluno. Quando eu auxilio o aluno, alavanco, a curiosidade dele, eu vou instigar a curiosidade dele, tanto epistemológica quanto metódica. Eu vou fazer com que esse aluno busque o conhecimento através da sua curiosidade e alcance o sucesso desse conhecimento. Tá bom? A próxima pergunta, ela está juntando os dois livros, mas não vamos fazer ela ainda não. Tá? Porque ela traz um pouquinho da Emília Ferreiro. Vamos deixar para fazer ela depois que a gente vê a Emília Ferreiro. Vamos só relembrar, então, algumas questões primordiais desse nosso primeiro livro aqui. Vamos marcar aí as palavras-chave deles para a gente conseguir dar sequência. Tá bom? As palavras-chave do livro Pedagogia da Autonomia podem marcar educação, ensino, prática do professor, prática docente, diálogo, respeito, autonomia do aluno, ética, pensar certo, pensar correto, curiosidade, liberdade e formação do professor, certo? Essas são as palavras que englobam, que fecham o nosso livro. Esses termos todos que eu falei, nós vamos anotar agora, eles representam os conceitos centrais dessa obra, sempre com relação entre o ensinar e o aprender. A importância ética da educação, do professor e o desenvolvimento crítico dos estudantes. Tá? Paulo Freire é o autor da obra que idealizou o conceito de educação. Educação é um campo que se aplica à pedagogia. Ele busca ensino e prática docente. A ação do ensinar e a prática do professor deve ser autônoma, deve ser inspiradora, deve inspirar os alunos, sempre com diálogo e respeito. Na relação entre professor e aluno, a base da troca de saberes, a base da troca do aprendizado é respeito entre os pares, diálogo entre os pares, e sempre dando autonomia ao estudante, dando participação do estudante. Ética e pensar certo. O que é isso? É a importância do entender, de ter coerência entre o que eu estou ensinando com o que eu faço. Eu sou o exemplo. Se eu estou ensinando algo para o meu aluno, principalmente quando a gente fala de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais. Se eu estou ensinando algo, eu tenho que ser o exemplo. Se eu quero ensinar escrever corretamente, eu tenho que escrever corretamente. Então, isso me faz ter uma reflexão crítica, e mais que crítica, uma reflexão ética do que eu estou fazendo como professor. Como está sendo a minha sala de aula? Como está sendo o meu ensino? Como está sendo a minha prática? Sempre autonomia. A capacidade de tomar decisões, de ser o autor da própria história. O principal objetivo da pedagogia da autonomia é dar autonomia. Dar autonomia para o educando, trazer esse educando para dentro da sala de aula. É a relação entre
reflexão e ação, entre teoria e prática. Essa é a chave principal, do livro Pedagogia da Autonomia. Incentivar o questionamento, incentivar a capacidade de análise. O aluno precisa ser questionador. O aluno precisa analisar as informações que ele tem. Não é só receber e legal. Não, vamos analisar. Vamos ver o conceito. Eu vou estimular a expressão do meu aluno, estimular a confiança do meu aluno para que ele faça suas pesquisas, para que ele alimente suas reflexões, para que ele saiba o que ele está lendo, para que ele saiba o que ele está aprendendo, absorver isso e construir o seu conhecimento. Eu, como professora, estou sendo a base para tudo isso. Educar para a liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Eu vou desenvolver o indivíduo e dar responsabilidade para ele. Eu, como professor, eu estou ali, a base, dando toda a base, sendo toda a mediação para ele. Vamos colocar, então, essas palavras aqui? Esse aqui é do nosso primeiro livro, tá bom? Aqui. Educação, respeito, prática docente, diálogo, respeito à autonomia do educando, ética, pensar certo, ter curiosidade, ter liberdade e sempre formação dos professores. Como que está sendo a formação desses meus professores, tá? São os saberes necessários para ter uma prática educativa de sucesso. Vamos, então, agora entender um pouquinho do próximo? Depois a gente tem que voltar na questão 5, tá? A questão 5 juntou os dois livros. Emília Ferreiro, Psicogênese da Língua Escrita. Vamos agora conhecer uma grande autora, que fez livros em parcerias aí. Emília Ferreiro, neste livro em específico, ela está em parceria com Ana Teberoski. E as duas revolucionaram, a alfabetização. Agora, a partir deste livro, a alfabetização tem uma teoria, a psicogênese da língua escrita. A teoria das autoras é de cunho construtivista. Então, a alfabetização ela vai ser construída. Olha aí no nosso mapa. Enfatiza que a teoria é sobre o processo de alfabetização e não sobre o método. Não é como eu estou alfabetizando, mas é o processo que a criança vai caminhar para se alfabetizar. Entender como que a criança aprende. O meu aluno é o sujeito ativo. A criança, ela aprende como? O aluno constrói o conhecimento, ele elabora hipóteses antes de aprender a ler e escrever convencionalmente. Então, eu preciso entender o processo psicológico do aluno. E não como eu devo ensinar, não qual o método, qual a didática que eu vou fazer. Não. A teoria da psicogênese da língua escrita tem o sujeito como aprendente e não a didática como o ensinar. O cerne, o centro da teoria é que a criança não é um recipiente vazio. Ela já tem algo ali com ela. Então, ela é um sujeito ativo. E essa criança, ela constrói, ela elabora hipóteses sobre a própria escrita. Antes de dominar a escrita, ela vai criando dentro dela coisas de relações com a letrinha, relações com objetos, relações com animais. Isso tudo, a criança está elaborando hipóteses de como escrever. Nos rabiscos que ela faz, para a criança, já está sendo um grande avanço. A teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, ela vai mapear os níveis ou hipóteses de escrita. Coloquei eles aí no mapa para vocês. Pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Vamos entender.
A criança passa por níveis, por hipóteses de escrita, para alcançar a escrita por completo. E quando ela alcança a escrita por completo, ela também vai dominar essa escrita e entender o que está acontecendo ali. Por isso que tem que ser um cunho construtivista. Não é passar por passar, é fazer a criança entender como ela está construindo aquela escrita. Então, a primeira hipótese pré-silábica. A escrita não se relaciona com a sonoridade. O que a criança está escrevendo não tem relação com o que está sendo falado. Mas qual é a relação que tem na pré-silábica, então? Imagem ou quantidade. A criança vai utilizar letras aleatórias, desenhos aleatórios, rabiscos aleatórios, como se ela estivesse escrevendo. Podem perceber que na hipótese pré-silábica, se você falar copo, a criança vai escrever, vai rabiscar pequenininho, certo? Se você falar caminhão, a criança já vai fazer algo maior, né? Se eu falar hipopótamo, ela vai fazer maior ainda. Mas não que ela vai utilizar as letras corretas, não que ela vai utilizar o conceito todo, mas ela vai associar a palavra que você está falando com a quantidade de palavras que você falou, ela vai fazer em rabiscos, ou ela vai colocar letras aleatórias, ou ela vai fazer desenhinhos aleatórios. Isso já é uma hipótese de escrita. Ela já está tendo noção que para que eu escreva, eu tenho que fazer alguma coisa ali no papel. Eu vou rabiscar o meu papel. Depois a gente vai alimentando esse conhecimento da criança, mostrando para a criança livros, textos, letras, e a criança vai construindo o seu conhecimento. Ela vai entendendo que aqueles rabiscos que ela fazia antes, agora tem formatos específicos. A, E, I. E ela tenta agora, com esse formato específico, associar o que ela está ouvindo. É a hipótese silábica. A criança passa, nesse momento, ela passa a tentar dar valor sonoro a cada letra. Então, ela vai usar uma letra para representar uma sílaba. Então, ela vai escrever macaco. Ma-a-ca-a-o. Aí você vai encontrar lá a-a-o. Ela escreveu macaco. Ela está na hipótese silábica. Ela está dando o valor sonoro das letras que ela tem mais proximidade, que ela tem mais conhecimento. E ela representa essa palavra toda com as letrinhas que ela consegue. Então, ela coloca uma letrinha para representar cada sílaba. E aí nós temos uma divisão dentro da hipótese silábica. A silábica sem valor e a silábica com valor. O próprio nome já está falando. Quando a criança já está dando, já passa a dar esse valor sonoro a cada letra, muitas das vezes ela usa letras aleatórias para escrever. Então, ou seja, ela já compreendeu que naquela palavra tem letras. Ela já viu as letras. Só que ela não consegue ainda associar o som à letra correta. Então, ela usa letras aleatórias. Quando ela já associa a letra ao som da sílaba que eu estou falando, abacaxi. Quando ela já está associando, ela começa a usar letras correspondentes ao som do que eu estou falando. Então, aí vai escrever abacaxi. A-ba-ca-xi. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, ela vai escrever. Nós sabemos. E como que a criança vai escrever, então? A-ba-ca-xi. Tem gente que, em vez desse aqui, só coloca o I. Ou então coloca o L por algum problema sonoro de compreensão. Mas ela já está dando mais formato para aquilo que ela está escutando. Ok? Muitas, quando vai escrever macaco, ma-ca-co. Tá bom? É o que ela está ouvindo, ela já está associando
com o que ela está ouvindo. Então, ela está dando um valor sonoro ali para a sílaba que ela está construindo. Próxima, hipótese silábico-alfabética. Já é um período muito importante no aprendizado da criança. É um período de transição, onde a criança usa, ora, a lógica silábica, então, uma letra para cada sílaba, outras vezes ela vai usar a lógica alfabética, todas as letras da sílaba completa. Então, ela está ali, ela está na sílaba, no som que ela está ouvindo, e ela está quase compreendendo todas as sílabas que ela vai pôr. Então, ela está quase alfabetizada. E a hipótese alfabética? A criança compreende que a escrita representa uma sequência de sons. Então, ela escuta macaco. Então, tem uma sequência e ela precisa construir essa sequência. Não simplesmente jogar letras para representar. Agora, ela consegue ter a noção, a consciência de que eu tenho que colocar todas as sílabas. E aí, ela vai usar ela vai usar uma sequência de fonemas, uma sequência de sons na hora que ela estiver falando. Lógico que ela vai cometer erros ortográficos, ela vai cometer erros das palavrinhas ali, normal, mas ela vai conseguir escrever, ela vai dar sentido ao que ela está escrevendo. Ela já está alfabética, então ela vai escrever ma, ca, co. Ou ela vai escrever ma, ca, co. Muitas das vezes acontece essa primeira aqui. Por quê? Porque está mais próximo do que ela está entendendo, do que ela está compreendendo. Ok? Isso é a teoria que foi lançada por Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Cai muito, muito em concurso, porque foi a partir dessa teoria que nós revolucionamos e passamos a compreender a questão da construção, da aprendizagem das sílabas, da alfabetização da criança. E cai muito porque é uma etapa construtiva do pensamento da criança, e eu tenho que valorizar a intervenção do professor, desafiando o aluno a avançar na sua hipótese silábica, ok? Antes da gente ir para qualquer exercício, vamos reforçar, então, o nosso aprendizado em relação a Emília Ferreiro. Vocês podem anotar aí do lado, como a gente sempre faz. Então, nós temos no mapa aí algumas questões principais sobre ela. E agora a gente vai fazer alguns puxados, para a gente entender mais a fundo o que é esse livro. Podemos? Ambas as autoras, então, elas estudaram as fases do desenvolvimento que a criança passa para se apropriar de toda a escrita. Então, elas entenderam que a criança, assim como todos os outros autores que nós estamos vendo, entenderam que o estudante, entenderam que a criança é um sujeito ativo, é aquele sujeito que está construindo as suas próprias hipóteses sobre como que a escrita funciona. Elas estão em contraste com métodos tradicionais, métodos repetitivos, métodos de acúmulo de conhecimento, de depósito de conhecimento, contraste total, são contrárias. A teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberoski propõe que a criança já vem com conhecimentos prévios. Ela escuta a gente conversar. Então, a criança já traz esse conhecimento. E a criança vai avançar através de um processo de construção. Eu vou fazer intervenções pedagógicas, vou desafiar o aluno e ele vai avançar nas suas hipóteses. O que é, então, esse livro? O que é a psicogênese da língua escrita? É o estudo de como o aluno se apropria da escrita. É uma teoria que vai investigar como que a criança aprende a ler e a escrever. Só que essa criança aprende a ler e escrever passando por diferentes estágios de compreensão sobre como que se dá o processo de escrita. Ela trabalha com uma visão construtivista, todos os nossos autores têm essa visão, que a criança é vista como um ser ativo, o aluno é visto como um ser ativo, o educando é visto como um ser ativo.
que constrói o seu próprio conhecimento. Isso também no sistema de escrita. Ele não é um receptor passivo de informações. Em nenhum processo de educação, o aluno é um receptor passivo. Não, ele é um construtor de conhecimento. E você, professor, está mediando, está intervindo, está alimentando essa construção de conhecimento. A teoria de Ana Teberoski e Emília Ferreira, a teoria de ambas nesse livro, tem influência de Piaget. É uma teoria que se baseia em princípios piagetianos. Onde está essa semelhança? Desenvolvimento da criança. Um desenvolvimento que é impulsionado pela interação com o ambiente e na elaboração de hipóteses. Lembra, então, nós não podemos esquecer, novamente, professor mediador. O papel do professor é fundamental para interpretar qual hipótese que a criança está, entender o que ela já sabe, o que ela ainda não sabe e propor desafios. Nestes desafios, eu faço avançar o conhecimento dessa criança. Eu estou proporcionando um ambiente alfabetizador. A minha sala de aula tem que ser um ambiente estimulante. Textos diversos, universo rico de escrita, onde a criança vai explorar o objeto da escrita e a criança vai construindo a sua escrita. Estou alfabetizando a criança. Sempre utilizar o texto como a unidade do meu trabalho. Ter o texto é dar sentido às letras todas. Eu não vou ficar trabalhando com a letra isolada. Eu vou dar sentido a toda a letra. Certo? E temos, sim, que lembrar das 4 hipóteses de como se constrói esse conhecimento através das fases de desenvolvimento. A escrita é uma forma progressiva e ela passa por 4 estágios importantes. Não posso confundir esses estágios porque os concursos adoram que a gente faça essas confusões. Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. Pré-silábica, a criança não relaciona a escrita com os sons da fala, mas a criança percebe que existe um sistema de escrita no seu dia a dia. Um sistema que tem uma linha a ser seguido, né? Uma orientação espacial ali. Hipótese silábica, a criança começa a fazer uma relação entre a escrita e o som que ela está escutando. Ela vai tentar representar uma sílaba com uma letra. Ela coloca o A. Tá? Silábico-alfabética, aí ela já vai melhorar a lógica dela. Ela usa tanto a lógica da sílaba quanto a lógica da letra. Eu estou lembrando que tem 2 letrinhas ali. Então, eu começo a fazer essa relação. Pode ser que eu não coloque ela certinha, mas eu já faço essa relação porque eu já estou entendendo que são 2 letrinhas para formar uma sílaba. A alfabética, aí a criança já compreende que cada letra representa um som e que esses sons combinados formam a palavrinha. Pode acontecer erros ortográficos? Lógico que pode. Lembra do K? Ela sempre vai querer colocar o K em vez do C e A. E quando eu falo C, A, B, C, eu estou lembrando aquele sonzinho de C, de S, né? Quando a criança vai escrever o macaco, ela vai associar com o C. Casa, caneta. Ela não vai ainda ter aquela associação por completo. Então, vai acontecer erros ortográficos, sim. Mas ela já tem a compreensão de que as letras juntinhas formam um som. E esses sons combinados formam a palavra que ela está querendo escrever. Ok? Podemos tentar fazer os exercícios, então, agora da Emília Ferreira. Vamos lá. Vamos começar pela questão 5. O professor que, inspirado na pedagogia da autonomia, dialoga, respeita a identidade cultural do aluno, demonstra coerência metodológica. Ao quê? E aí? Vamos lá participar? Vamos continuar participando? A coerência exige que o professor respeite o tempo e a lógica do aluno. Isso a gente encontra com a Emília Ferreira, que a gente acabou de falar.
A coerência faz com que o professor atue de forma dialógica, assim como o Paulo Freire colocou. Eu vou enxergar o erro não como uma falha, mas como uma evidência do pensamento que está sendo desafiado. Então, nessa questão, nós temos aí os dois pontos. A coerência, que vai respeitar o tempo do aluno, que a Emília Ferreira nos traz, e a lógica, que Paulo Freire... Pode falar. Então, nós temos aí, inspirados no Paulo Freire, e pensando na coerência, o que nós temos que enxergar? O erro do aluno como uma etapa de construção. Esse aluno está sendo desafiado a avançar. Vamos ver o erro das outras. Exigir que a criança escreva de forma convencional, eu não posso exigir isso da criança. Como que eu vou fazer essa exigência? Corrigindo imediatamente suas hipóteses? Não, ele precisa construir, ele precisa enxergando o erro que ele está tendo. E eu, como professor, vou mediar esse erro para ele construir, eu vou desafiá-lo. Depositar conhecimento, depositar educação bancária, depósito, banco. Não, nós não estamos depositando conhecimento em ninguém. Utilizar métodos tradicionais de alfabetização, desprezando a realidade do aluno, em nenhum momento nós vamos desprezar a realidade do aluno. Impedir o aluno de expressar suas hipóteses. Não posso impedir a expressão do aluno. Eu preciso usar o que o aluno tem para construir o ensino-aprendizado. Resposta correta é a B. A teoria da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira postula que a criança no processo de alfabetização é quem? É um receptor passivo? É um sujeito ativo? É uma tábula rasa? É um indivíduo que adquire conhecimento? Uma mente que se desenvolve fora de um contexto? Vamos lá. Um receptor passivo é aquele que só está recebendo e ele precisa ser moldado. Eu vou transformar ele no bonequinho que eu quero. Não, ele não é passivo. É um sujeito ativo que formula, que testa, que reformula hipóteses sobre o sistema? Sim. É um sujeito que está aprendendo. É um sujeito que está ativo. E eu, professor, estou usando esse ativo para auxiliá-lo na construção. Tábula rasa é aquilo onde eu ponho e fica. Não tem aprofundamento nenhum. Tábula rasa não tem conceito nenhum. Eu coloquei e ficou, eu não vou alimentá-lo. O indivíduo que adquire conhecimento apenas através de cópia e repetição, jamais. Isso aqui é tradicionalismo. Uma mente que se desenvolve fora do contexto social, eu preciso do contexto social, eu preciso do contexto cultural para alimentar o conhecimento do meu aluno. Emília Ferreira, ela rompe com a ideia do aluno passivo e ela traz a criança como um sujeito ativo, que elabora e testa hipóteses sobre o funcionamento da escrita. Emília Ferreira rompe com a ideia de aluno passivo e traz a criança como o sujeito ativo. Ela vai errar, ela vai aprender, ela vai elaborar e testar hipóteses de como está funcionando a sua escrita. Vamos tentar? Quem pode responder essa para mim? Um aluno que, ao escrever a palavra carro, registra apenas as letras A ou, segundo os princípios de uma sílaba, deve ser representada por apenas uma letra. Qual a hipótese que ele dá? Pré-silábica existe, silábica alfabética existe, silábica com valor sonoro existe, alfabética existe. Essa aqui não existe, logográfica. Então, eu já tiro essa. Aí eu vou analisar e eu vou lembrar. Nós temos 4 hipóteses. Pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética e alfabética. Sendo assim, eu tenho a palavra carro, e o aluno escreveu A ou. Segundo o princípio de que a sílaba deve ser representada por apenas uma letra,
A sílaba deve ser representada apenas por uma letra. Qual a resposta correta? A C. Letra C. O aluno usa uma letra para representar cada sílaba que ele ouve. E a letra escolhida, ela tem relação com o som que ele ouviu. Então, é uma hipótese silábica com valor. Quem está na sala de aula, isso daqui é muito próximo do que a gente vive, né? Mas quando a gente joga lá para o concurso, pensa num concurso que está repleto de informações, repleto de questões, isso dá uma bagunçada na nossa cabeça. Por isso que as 4 hipóteses, elas têm que estar bem definidas dentro da nossa cabeça, tá? Depois eu vou colocar no grupo para vocês um simulado que vai trazer muito isso daí. Vou colocar hoje mesmo, logo depois da nossa aula, tá? Vai trazer essas questões. Nós temos questões em concurso que tem a hipótese lá, a forma como a criança escreveu, o jeitinho que ela escreveu mesmo, uma fotografia ali, e você tem que dar a resposta em relação a isso, tá? Tem que fazer essas análises. Que nada mais é, para quem está na alfabetização infantil, diariamente acontece isso. A gente tem que estar ali diariamente fazendo as intervenções com os alunos para ele avançar na hipótese dele. Vamos de novo para a hipótese. Qual das seguintes intervenções pedagógicas é a mais adequada para um aluno que se encontra na hipótese silábico-alfabética? Ele já usa sílabas completas e outras com som, uma letra só, tá? Segundo o livro Psicogênese da Língua Escrita, qual a intervenção que eu preciso fazer para o aluno que está silábico-alfabético? Então, eu tenho o meu aluno que ele está silábico-alfabético. Qual é a intervenção ideal na psicogênese da língua? Fornecer uma lista de palavras para que ele apenas memorize a grafia correta? Sugerir que ele compare sua escrita com a escrita convencional, questionando o que falta para que a escrita siga corretamente, né? Seja correta. C. Ignorar a escrita do aluno, focar apenas na cópia de texto de livro didático. D. Não realizar intervenção, esperando que o aluno chegue sozinho ao nível alfabético. E. Apresentar somente o ditado de letras isoladas, sem sentido contextualizado. Vamos falar como realistas de sala de aula? Sabemos que muitas das vezes somos tradicionalistas, sim. Fazemos ditado, fazemos cópia, mas vamos pensar agora como a autora, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, o livro em específico. Nós estamos construindo as hipóteses as hipóteses alfabéticas do aluno. Então, eu não posso trabalhar com ditado, eu não posso trabalhar com cópia. Eu tenho que fazer intervenções criando conflitos que vai desafiar o meu aluno, certo? Eu vou sim sugerir para ele uma comparação da escrita que ele fez com a escrita correta, convencional. E ele vai enxergar o que está faltando. O que está faltando ali na escrita dele para ele escrever corretamente. E eu vou fazer isso com bastante propriedade, com uma frequência grande, porque ele vai absorvendo o som, ele vai absorvendo as relações e ele vai se alfabetizar por completo. Qual é a resposta correta? Letra B. Letra B. É tão bom quando a gente vê o livro e já faz, né? Porque fica fácil de enxergar. Quando eu estiver pertinho da prova, eu vou fazer com vocês uma aula, vai misturar todo mundo, todos os livros. O principal mérito da psicogênese da língua escrita é ter demonstrado que para a criança, o erro no processo da escrita. O que eu vou fazer com o erro? Eu vou isolar o erro? Eu vou usar o erro. O erro vai fazer a criança avançar. É um desvio que deve ser punido ou corrigido imediatamente? Eu vou punir a criança que errou? Eu não vou analisar junto com a criança o erro? É a prova da ineficácia dos métodos? O erro está mostrando que o método está errado? Erro não é relevante. Não é relevante, pois o importante é a comunicação oral. Não é falha, mas sim o indício da inteligência.
da lógica que ele usa para interpretar o sistema. Indica que a criança não tem maturidade suficiente para alfabetização. O erro, ele vai ser usado a meu favor. Eu vou usar do erro para alimentar o conhecimento da criança, para fomentar a curiosidade da criança. Eu não posso isolar aquele erro, eu não posso deixar de analisá-lo. Não. O grande legado desse livro é trazer o erro dentro da fase que a criança se encontra, sendo prova de que ela se esforçando, ela vai errar, e ela se esforçando, ela vai compreender o erro e acertar. Vai ser mais assertiva. O grande legado, então, o grande presente desse livro para nós é a mudança do paradigma, a mudança de sentido. O erro é lógico, é inteligente dentro da fase que a criança se encontra. Ele acontece, ele vai acontecer, sendo uma prova do esforço que a criança faz para compreender o erro. Para compreender a escrita. E quando eu trago o erro para a criança, ela vai compreender e ela vai absorver esse erro positivamente para construir a escrita correta. Resposta correta é a D. Na prática de um professor que considera o erro do aluno uma hipótese construtivista, então, a hipótese de construtivismo, de Emília Ferreiro, e atua como rigorosidade metódica de Paulo Freire. No planejamento didático, ele reflete qual pedagogia? Então, nós temos um professor que está planejando a sua didática, e esse professor, ele usa do erro como uma hipótese construtivista. E ele tem na sua didática, no seu planejamento, uma rigorosidade de métodos. Então, eu estou falando de um professor que, na sua prática docente, ele tem as visões de Emília Ferreiro e ele tem as visões de Paulo Freire. Nós estamos falando de qual tipo de pedagogia? Bancária e mecanicista, tradicional e autoritária, crítica reflexiva e construtivista, liberal e tecnicista, neutra e apolítica. Nós estamos falando de um professor que valoriza o erro, aliado a métodos rigorosos. Estamos falando de um professor com ética. Nós estamos falando de uma pedagogia que tem ética, que tem construtivismo. Ela é crítica, ela é reflexiva, ela é construtivista. Alternativa C. Vamos fazer, então, agora igual nós fizemos no primeiro livro. Tá? Nós vamos fazer, então... Nós vamos colocar as palavras-chave deste segundo livro. Vamos lá? Trata-se, então, vamos lembrar. O primeiro livro nos trouxe os saberes necessários da prática educativa, a pedagogia da autonomia. Eu, professor, estou mediando o conhecimento do meu aluno, eu estou dando bases para ele alcançar esse conhecimento. E o segundo livro faz a mesma coisa, mas agora nós estamos falando no momento de alfabetização que a criança se encontra, tá? Eu vou mostrar a criança como sujeito ativo, que está construindo seu próprio conhecimento. Principal dessa hipótese, desse livro da psicogênese, são as hipóteses de escrita. A gente não pode deixar de absorver elas. E nós temos palavras como psicogênese, vou colocar aí. Nós temos o construtivismo. Nós temos alfabetização, é um livro que fala totalmente da alfabetização, não alfabetização como mecanismo, mas como construção, ela está sendo construída, não é memorização, é compreensão do que eu estou escrevendo, e isso vai acontecer através das hipóteses de escrita que nós temos. Eu tenho o letramento, que eu vou usar a escrita
na vivência da criança, para ela entender o que ela está vivendo, o que ela está pensando sobre a sua escrita. E o que a gente acabou de ver no exercício é a utilização, que vai acontecer muito quando a gente está falando de criança, de erros. O erro sendo construído, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos fechar Paulo Freire com Pedagogia da Autonomia, tendo os saberes necessários para a prática educativa, e Psicogênese da Língua Escrita, como o aluno, como a criança constrói a sua escrita, tá? Paulo Freire com Pedagogia da Autonomia, educação, ensino, prática docente, diálogo, respeito à autonomia do aluno, ética, o pensar certo, a curiosidade, a liberdade e a formação dos professores. Eu vou me atentar à minha metodologia como professor, para eu saber o que ensinar ali, a minha prática dentro da sala de aula. E no outro livro, a Psicogênese da Língua Escrita, eu tenho a psicogênese, entender como está sendo construído essa escrita, o construtivismo, essa escrita tem que ser construída pelo aluno, a alfabetização, e a alfabetização com hipóteses de escrita, as quatro hipóteses de escrita, pré-silábica, silábica sem valor e silábica com valor, tá? Silábico-alfabética e alfabética, não podemos esquecer isso. O letramento, entender o mundo que te rodeia, e todo ele formado por muita informação, por muita letra, por muita escrita, e os erros como construção do conhecimento desse aluno. Ok? Desejo para vocês bons estudos, aprimorem o conhecimento de vocês, estudem os resumos, estudem os exercícios, e qualquer dúvida, nós estamos aqui. Bons estudos para vocês.